Bem, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade no nosso bate-papo aqui sobre a assistência pré-natal dos nossos pacientes, sobre um tema hoje que, para mim, pelo menos, é muito gratificante, tanto porque é um tema que eu gosto muito e que, de fato, a gente tem uma demanda muito alta no nosso estado, né? E além da nossa companhia hoje, que é formada por dois grandes amigos que, juntamente conosco, complementam essa assistência tanto na gestante como nos nossos bebês, com um tema tão importante como da cardiopatia congênita, né? Que são aqueles bebês que nascem com alguma alteração no funcionamento ou na formação do coração e que a gestação em si é um momento fundamental, além de ser muito propício, mas principalmente fundamental para o desfecho tanto da gestação como o futuro dessa criança. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui tanto a doutora Melinda como o doutor Raimundo. Ambos trabalham nesse tema aí com muita dedicação. E, bem, aqui, Raimundo e Melinda, a gente sempre deixa vocês à vontade para falar um pouco do trabalho de vocês, se apresentar da forma como vocês acharem interessante, né? Mas primeiramente, para a gente é um prazer. Muito obrigado pela participação de vocês. Até para a gente discutir, como a gente já vinha conversando antes, a importância desse tema tão relevante, né, no futuro das nossas crianças e que a gente ainda deixa muito a desejar, infelizmente, na nossa realidade de pré-natal, e também na realidade do pós-parto imediato desses bebês que têm uma necessidade tão específica, né? Fiquem à vontade aí para se apresentar, para falar um pouco de como, onde vocês trabalham e a gente vai dando seguimento aí na nossa conversa. Mel? Bom, então eu sou Melina, né? Sou médica cardiopediatra. Já é uma dúvida que muita gente tem, porque na hora que eu começo a fazer o exame do coração dos bebês, né, é frequente me perguntarem, mas e o peso? Não, o peso não é comigo, eu sou médica cardiologista. A minha formação primeiro é de pediatria, né? Eu fiz pediatria na Santa Casa de São Paulo, depois eu fiz cardiologia pediátrica e cardiopatia congênita do adulto. A nossa especialidade, então, lida com doenças cardíacas estruturais, desde a formação do coração até a vida adulta. E aí, depois da formação em cardiologia, eu fiz ecocardiograma pediátrico e fetal. Me apaixonei pelas duas áreas, por todas as áreas, né? Não tem como. Depois que a gente começa a adentrar e descobrindo o coração, não tem como a gente se afastar mais. E eu trabalho hoje na maternidade Januário Cico, né, que é um serviço do SUS. Trabalho no Instituto do Coração de Natal, que hoje funciona num ambulatório e também dentro do Hospital Rio Grande, né? E lá a gente faz diagnóstico de pré-operatório, né? Então, crianças que precisam de cirurgia cardíaca fazem avaliação lá no serviço. Eu atuo na parte de diagnóstico de imagem, lá no serviço, e como é um serviço que faz cirurgia cardíaca, tem toda uma equipe estruturada aí para cuidar dos coraçõezinhos das crianças também no pós-operatório. Bom, eu me chamo Raimundo, eu sou cardiologista pediátrico também, como a Melina comentou, né? A formação da gente passa pela residência de pediatria. Eu fiz especialização de cardiologia infantil no Real Hospital Português, lá em Recife, e depois eu vim para cá atuar como cardiopediatra, acabei fazendo uma especialização também em cardiografia pediátrica. A verdade é que hoje a ecocardiografia ela é uma ferramenta quase obrigatória para você atuar nessa especialidade, né? Então, ainda antes dessa especialização formal, a gente já tinha muito envolvimento com eco. Mas eu não sou cardiografista fetal. Respeito demais, porque eu entendo a dificuldade. Infelizmente. Eu acho que o meu papel hoje aqui nessa conversa vai ser muito para falar sobre a realidade dos já nascidos. E fazer esse fluxo, sim, né? Claro. Funcionar, porque todo mundo que está aqui, né? Acho que faltaria só o cirurgião, né? Enfim, porque é exatamente o diagnóstico pré-natal que vai fazer toda a diferença em muitas cardiopatias. E aí o acompanhamento especializado que vai esclarecer para as famílias, e eu acho que isso faz muita diferença também. Eu sei que não é só quem faz cardiologia pediátrica que faz ecocardiograma fetal hoje, né? Tem muitos cursos, especializações em ecocardiograma fetal, mas eu particularmente acho que faz diferença na minha atuação ter a minha especialidade de cardiologia pediátrica, porque eu posso conversar com a família
e falar, olha, eu entendo o que vai acontecer a partir agora desse diagnóstico. Como é que a gente tem que cuidar do seu neném? Quais são os caminhos que vocês vão precisar seguir? Então, eu acho que isso faz muita diferença do que simplesmente, do que simplesmente dizer, ó, tá alterado. Não é só um diagnóstico, né? Não é só um diagnóstico, mas toda a pergunta da família é, e agora, que vem, né? Daí. Isso, tá alterado, mas e agora, o que eu faço? Tô perdida, o que vai acontecer? Acho que uma coisa bacana da gente abordar é assim, porque a gente fez tanta questão, né, de trazer esse assunto aqui no nosso bate-papo, que a principal intenção é levar ainda mais informações às pacientes que são nossas e as que não conseguem ter um acesso, de repente, a um pré-natal com a equipe de referência, mas que é muito importante que elas estejam atentas à necessidade de fazer um acompanhamento bem feito de pré-natal e de ultrassom. Porque a cardiopatia congênita é a malformação fetal mais frequente. 1%, né, de todas as gestações o bebê tem cardiopatia. Então, a cada 100, um vai ter um problema do coração. Mas sempre vai ser um problema grave? Não, graças a Deus não. Muitas vezes é um pequeno sopro, a repercussão vai ser só um pequeno sopro. Mas muitas vezes vai fazer muita diferença se é aquela cardiopatia grave e se o bebê já tem esse diagnóstico antes, para saber aonde ele vai poder nascer, né? E aí as providências que vão precisar ser tomadas depois, né? E aí a necessidade eu acho que começa com a gente que faz ultrassom. E tem muita gente, eu concordo demais com você, tem muita gente que está, assim, da fetal, até talvez pela escassez de profissionais no país, que tem essa formação de ecocardiografia fetal, que são cardiologistas. Então, cada vez mais o pessoal que faz ultrassom, que faz a parte de medicina fetal, acaba se especializando, ou faz alguma pós-graduação nessa parte, mas que na minha concepção, é ainda talvez uma triagem muito bem feita, mas que o segmento e o acompanhamento é muito diferente daquele feito por um profissional que tem toda a formação de saber como é que vai se dar o pós, como vai ser a realidade, que tipo de cirurgia que vai ser feita, porque a vivência é diferente, né? Não, e assim, e o mais importante é que até eu acho que a distribuição da mesa está bem feita, porque para chegar lá tem que começar por aqui, né? Então, assim, para toda gestante, é importante olhar o coração do bebê. E isso começa na ultrassonografia. Então, é importante que cada gestante pergunte, doutor, o coração do bebê está normal? Porque coração não é frequência cardíaca. Poucas são os problemas, isso, né? Mas poucas são os problemas de coração que, de fato, vão interferir nessa frequência cardíaca. O som, na maioria das vezes, ele é um som normal ou habitualmente normal. E quando você tem um problema no coração, se de fato não enxergar esse coração direitinho, realmente vai fazer diferença, como a Jimena falou. Então, pergunte sempre que eu fazer ultrassonografia. O coração do meu bebê está normal, está bem formado? Porque existem passos que são muito relevantes e que afastam a maioria dos problemas de coração do bebê. Principalmente nos exames que a gente chama morfológico. Seja do primeiro trimestre, que não dá ainda para ter diagnóstico de problema, mas dá para ter suspeita. E, principalmente, no morfológico do segundo trimestre, é mandatório olhar o coração do bebê. Então, toda gestante que vai fazer um exame morfológico do primeiro trimestre, ou até um exame que não seja morfológico, mas que esteja na segunda metade do coração, questione o profissional. Doutora Melina, o coração do meu bebê está normal? Ele tem lá todo arrumadinho? Porque o papel de quem faz a ultrassonografia é sequer suspeitar. Ele não precisa dar um diagnóstico, mas ele precisa dizer, olha, esse coração me parece que está alterado. Principalmente ele não está habitual. Né, Felipe? Porque é essa suspeita que vai levar para o lado de lá da mesa. E isso eu aprendo com vocês muito também, né? E a gente já conversou sobre isso antes, né? E Jimena também, a gente já teve a oportunidade de ter uma conversa que foi bem legal sobre isso. Isso que você falou, né? De você não olhar só, assim, no ultrassom morfológico que eu vou ver se está tudo bem formadinho. Todo exame é uma oportunidade. Todo exame é uma oportunidade de examinar o coração do bebê. E, inclusive, hoje, a gente tem relatos
de alterações cardiológicas que podem acontecer depois, problemas valvares, por exemplo, ou relacionados a infecções maternas, né? Que são coisas que fogem ali da parte... escala temporal. Isso, porque não é uma cardiopatia estrutural que se originou lá no início, no primeiro trimestre, como a gente mas que foi adquirida ao longo da gestação. Que foi adquirida do mesmo jeito que pode acontecer com a gente também depois que nasce, né? Que a gente sempre fala também nesse segmento, né? Com o pediatra. Não, fez o exame, está tudo normal, mas o pediatra vai acompanhar o bebê, porque tem algumas estruturas que são normais existirem quando o neném está na barriga, que depois, se não fecha, pode vir a dar alguma repercussão. Então, todo esse cuidado é a vida toda que a gente tem que ter, né? Com os generalistas e, quando for necessário, com os especialistas também. Né? Eu acho muito importante. Eu nem acho, assim, que tem um conflito de interesse, não acho polêmico que outros colegas que não sejam da especialidade da cardiologia pediátrica avaliam o coração do bebê. O que eu acho que precisa ter depois, principalmente quando você tem um diagnóstico complexo, né? Ou quando você não consegue definir totalmente uma cardiopatia, é oferecer para a família a possibilidade de ter um especialista, até para ter esse planejamento de parto, né? Dá para nascer aqui, mas eu moro no interior, como é que eu vou fazer? Se eu tiver plano de saúde, como é esse caminho? E se eu não tiver plano, como é esse caminho? Então, tudo isso faz muita diferença para o bebê e para aquela família, né? Que é o objetivo principal, não é dar o diagnóstico, é tentar acolher aquela família e resolver para que o bebê fique bem depois. Acho que tem uma coisa curiosa que acontece com a cardiopatia congênita, que ela é uma doença que não é tão rara, né? Como você falou, né? Para cada 100 nascimentos, 1% dos nascidos vivos. É raro o suficiente. Quando eu estou dando aula, às vezes, para generalistas, a gente tem um projeto junto com a Secretaria de Saúde, que a gente está capacitando profissionais médicos de enfermagem de maternidades do Estado. E aí tem uma dinâmica que às vezes a gente faz, principalmente com essa equipe de enfermagem. A gente pergunta, quem de vocês já teve um paciente com cardiopatia congênita na sua família ou na sua vida privada, que seja do seu conhecimento pessoal, e ninguém levanta a mão. Né? Então eu digo assim, é raro o suficiente para não aparecer na sua família. Mas é prevalente o suficiente, 1 para cada 100. Né? Uma maternidade que tem 30 nascimentos por dia vai ter 3 casos que vão nascer lá. Né? E aí surpreende quando eu pergunto quantos de vocês já conheceram um paciente com cardiopatia congênita dentro da assistência que vocês prestam, né? Então, dentro do alojamento conjunto, canguru, banco de leite. E também, assim, a resposta, sim, ela é muito reduzida, né? Muito tímida. E aí, quando a gente revela, veja, é bem certo que vocês conheceram pacientes com cardiopatia congênita, tá? Então, assim, para uma doença que é tão prevalente, que impacta tanto na assistência à saúde, inclusive com custos altos em saúde, é muito estranho que ela seja tão negligenciada. Né? A gente não faz o diagnóstico, né? Aparentemente, não faz todos os diagnósticos que deveria fazer. As pessoas não conhecem, nem os prestadores de saúde que estão envolvidos na rede, né? Na rede, né? E quando vocês falam assim, né? A suspeita ela tem que começar... no ultrassom, né? No ultrassom morfológico, eu acho que ainda é mais profundo que isso. A suspeita, ela começa, o trabalho no diagnóstico precoce de cardiopatia congênita, ela começa no pré-natal, até às vezes antes do pré-natal, né? Na identificação de fatores de risco, no segmento da paciente com diabetes materno, na identificação de medicações, de infecções que essa orientação, né? Exato. Até para que o colega que está acompanhando tenha esse olhar, né? Assim, tipo, essa paciente eu preciso ficar atento, né? E realmente uma coisa que a gente às vezes faz muito é provocar quem está no pré-natal, por exemplo, assim, pergunte lá a doutora do pré-natal, para o pessoal ficar nessa atenção, que de fato é importante, porque a ideia é que todos possam realmente ter esse olhar mais alerta, tanto o profissional, principalmente, que é quem está conduzindo a situação, mas que o paciente também saiba em que momento ele tem que questionar para o seu bebê. Até porque, em última análise, o bebê sempre é dos pais. Então, os pais têm que ser os primeiros a terem esse questionamento, a ter esse interesse. Por isso que a ideia dessa informação, né? Que começa desde as ultrassonografias iniciais, para se quer suspeitar. E também, assim, quem é a paciente que a gente diz assim, olha, quem é a paciente que tem que ter um olhar mais atento? Né? Como a gente fala, a paciente tem aquela indicação formal de fazer o exame. Até porque a gente está tratando um exame que, infelizmente, não é difundido. Seja por poucos profissionais, infelizmente, à disposição da população,
seja porque, de fato, a gente, principalmente no interior dos estados, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas dos outros estados do Nordeste do país, de fato, a carência é ainda maior, né? Então, aquela paciente que tem que, assim, você tem que fazer essa avaliação com muito cuidado, mesmo que na ultrassonografia esteja tudo bem, né? É importante saber quem é a candidata para fazer o eco, né? E quando é o bebê que a gente suspeita de eco. Então, toda paciente que teve um bebê prévio com cardiopatia, cujo pai ou a mãe tem cardiopatia congênita, que tem alguma alteração ecográfica, qualquer ultrassonografia que dê uma malformação, como Jimena já falou, é a malformação associada mais frequente. Então, teve um problema, tem que olhar para o coração. Seja um sinal, seja uma alteração expressiva do bebê. Hoje, né? a gente tem muito que já é bem difundido em relação ao diabetes, né? Apesar de que, quando a gente vai ver os trabalhos, existe uma diferença entre o diabetes ali, que é diagnosticado antes da gravidez, Sim. né? No primeiro trimestre, ou pré-gestacional, diabetes mellitus. Fica até o primeiro trimestre, né? Isso. E principalmente o diabetes descontrole gestacional, glicêmico, né? Exatamente. Mas que então a população ainda cada que vez os caminhando dois para a impactem obesidade. também, mas de formas diferentes, né? Porque o diabetes prévio, o diabetes mellitus, ele tem uma maior associação com o risco de você desenvolver realmente alteração estrutural, então malformação do coração do bebê. É o que a gente quer descartar inicialmente. Mas o diabetes gestacional, né, que é aquele que vai se desenvolver ali ao longo da gravidez, ele também pode afetar o coração do bebê, mas de outra forma, né, levando a alteração do funcionamento do coração, pode impactar ali no nascimento do neném, né, do neném nascer e ficar mais cansadinho, o pulmão também age como se fosse um pulmão mais imaturo. Então, essas pacientes também têm indicação, mas é uma indicação relativa em relação às pacientes que têm diabetes prévio, que seria obrigatório, né? Ou pelo menos esse olhar diferenciado de quem, né, faz o ultrassom. Aí, além disso, as pacientes com lúpus, com doença de Sjögren, que tem um maior risco de desenvolver tanto malformação do coração do bebê, quanto arritmias, né? Principalmente o bloqueio atrioventricular, que é quando o ritmo do coração pode ficar mais lento. Então, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento também. O uso de determinados tipos de medicamento, ou outro fator de risco significativo que você já comentou, né? Que é você ter história familiar de cardiopatia congênita, mas de parente de primeiro grau, né? Então, a mãe, o pai, ou teve um filho anterior, né? O irmão que tem cardiopatia, também seria uma indicação absoluta, né? Que o risco é um risco tão expressivo que faz diferença para essa paciente fazer essa triagem. E, além disso, nos diagnósticos possíveis de síndromes genéticas, né? Então, qualquer marcador ali alterado no ultrassom do primeiro trimestre que possa indicar um aumento de chance de o bebê ter uma síndrome genética, também é indicação de realizar o eco fetal. E, isoladamente, a translucência nucal também é um fator de risco. É o principal fator associado, né? E a evidência de que o ultrassonografista tenha visto alguma alteração. Isso aí, acho que eu acho que é o principal, né? O principal. É olhar realmente o coração. Ficou na dúvida, tem que investigar. Tem que investigar. E aí, aquela paciente aí, Raimundo, você que já está mais na sequência do pós-parto, aquela paciente que está em casa, que está vendo a gente e diz, poxa, meu bebê tem um problema no coração. Qual é o que é que dá para a gente informar para essa paciente hoje, tipo, em relação a qual o cuidado no parto, como é que funciona esse acompanhamento desse bebê quando ele nasce, pelo menos na realidade do Rio Grande do Norte, né, que está mais aqui a nosso alcance. Você está falando da gestante. Da gestante. Tá bom, entramos numa seara complexa. A gente, quando eu falo que a cardiopatia ela é muito negligenciada, ela é inclusive negligenciada em termos de política pública e fluxo, né? Eu acho incrível que para uma doença tão prevalente, a gente praticamente só tem uma lei que, digamos assim, que traz benefício para esses pacientes, que é a lei do teste coraçãozinho, ou seja, para os pacientes que já nasceram, né? É muito pouco para tanta gente, né? Muito pouco. E mesmo assim, é uma lei que não dá meios, né? Ela diz que todo mundo tem que fazer teste coraçãozinho, mas se for alterado, ele tem que fazer um eco. Quem faz esse eco? E se der alterado, para onde vai? Era o que a gente vinha discutindo um pouquinho antes daqui, né? Então, falta fluxo, falta determinar de quem são as competências. Nem todo estado hoje opera. Ainda o coração, hoje, o coraçãozinho, né? Tem condição de fazer o tratamento.
e os estados, eles têm, digamos assim, limitações muito individuais, né? Todos desafios muito individuais, do diagnóstico até o tratamento. Como é hoje que funciona no estado do Rio Grande do Norte? Então, a gente tem problemas muito severos em todos os pontos da linha de cuidado com essas crianças. A começar do diagnóstico fetal, né? Hoje a gente não tem nenhum prestador, digamos assim, de referência dentro do SUS para fazer o ecocardiograma fetal. Eu vou citar, posso falar então que, assim, Melina é servidora dentro da EBSER, lá na maternidade de Januário Cico, mas, por exemplo, ela tem competência para fazer eco fetal, mas não existe um ambulatório, ou uma rotina, ou uma agenda para esses pacientes. Então, hoje, um paciente que tem necessidade de fazer eco fetal por qualquer motivo do que a gente elencou aqui, ou ele acaba fazendo na rede privada, né? Ou então com prestadores na rede pública, mas de maneira, às vezes, digamos assim, até quase artesanal. Ocasional. Conseguiu por um motivo ou outro, né? Teve uma facilidade ou outra. No privado a gente tem, mas também de maneira muito concentrada, né? Os especialistas, eles estão muito aqui na capital. A gente tem visto pessoas do interior também fazendo. Então, a gente tem visto diagnósticos também chegando do interior do estado. E normalmente, quando o diagnóstico é feito, chega para a gente avaliar, assim. Dificilmente nasce com diagnóstico pré-natal que a gente também não ficou sabendo antes, né? Eu digo assim, a especialidade e o serviço que faz a cirurgia. Então, para alguns pacientes já existe essa oportunidade, que eu imagino que seja difícil para as famílias, assim, de você receber o diagnóstico ali, né, na gestação, quando você não estava esperando tudo perfeito. E, claro, um bebê que nasça com sua saúde plena, e aí quando você imagina que seu bebê vai ter que passar por uma cirurgia, né, que vai fugir de toda essa regra, já começa a dar um monte de medo, mas, ao mesmo tempo, você começa a pensar caminhos, soluções para resolver. Então, a gente consegue fazer isso para os pacientes da rede privada, né? E existe eu só queria até ressaltar, assim, que essa dificuldade que Raimundo está falando se dá mais para cardiopatias complexas também, porque existem cardiopatias simples, né? Como a gente estava falando aqui também, Rimena, assim, 1%, e engloba um monte de alteração, desde alterações muito simples, que às vezes a gente identifica assim, uma pequena comunicação, um buraquinho ali no músculo do coração, que já vai deixar os pais meio ansiosos, né? Mas que a gente consegue acalmar, olha, isso, né? Que pode nascer numa maternidade, que mesmo que não tenha o especialista ali na hora, que a avaliação vai ser eletiva, que tem uma evolução benigna. Então, isso acontece muito, né? É a maioria dos casos. E aí a gente tem os casos que são os casos mais complexos, né? De cardiopatias como tetralogia de Fallot, que não são tão raras assim, né? Para a gente, coarctação de aorta. Então, esses bebês, defeito do septo atrioventricular. Então, esses bebês, eles vão precisar de um cuidado específico. E aí é que o sistema começa, né, dependendo se a pessoa tem acesso ao plano de saúde ou não, pode ter mais dificuldade. Eu acho que vale, assim, ressaltar bem essa questão, né? O eco fetal, o diagnóstico antenatal, ele beneficia muito o paciente, especialmente o paciente que tem cardiopatia crítica, né? Isso. Então, veja, o paciente que tem um diagnóstico pré-natal de uma cardiopatia simples, como CIA, como uma CIV pequena, muscular, ele provavelmente ele não vai ter, enfim, considerando-se a retidão diagnóstica, o diagnóstico está correto, né? Mas normalmente ele não vai precisar de uma assistência diferente de uma criança que nasce sem cardiopatia. Agora existem cardiopatias mais graves, mais complexas, que merecem mais atenção, que podem repercutir no período neonatal, que a gente até denomina de cardiopatias críticas, né? Que Melina citou alguns exemplos, né? Coarctação, tetralogia de Fallot, a hipoplasia do coração esquerdo, né? Pois é. E essas doenças, a gente tem muito franca evidência, farta evidência de que elas se beneficiam de que o paciente nasça já com a programação terapêutica, ele já nasce num serviço que possa atender, confirmar o diagnóstico e ver qual é a necessidade dele para os próximos dias, né? Para os pacientes com cardiopatia simples, enfim, o exame ele já o benefício está mais na questão do conhecimento. Isso. Até assim, a gente falando dessa questão de
de fluxo. Os pacientes que têm malformações outras, por exemplo, malformação renal, malformação óssea, você acha que são pacientes já para tentar fazer diagnóstico, assim, avaliar o coração também antenatal ou mais síndrome genética mesmo? Mas as associações mais comuns seriam do aparelho geniturinário ou trato gastrointestinal, né? Esses bebês normalmente já têm indicação. A indicação que é isolada, que seria a artéria umbilical única, né? Que a gente não considera como fator de risco, não está nem ali nos critérios, mas que a gente vê também, recebe esse encaminhamento. Diminuiu muito o encaminhamento por golfball, né? Graças a Deus. Amém. Era bom, né, explicar o que é golfball, né? É verdade. É uma bola de golfe no coração do bebê. Fala aí. O golfball o bebê tem, às vezes, alguns bebês têm na musculatura cardíaca um sinal no ultrassom de ficar mais branco, mais claro. E a gente antigamente se achava que isso era um depósito de cálcio, uma calcificação, mas se viu que de fato não tem a ver com cálcio. Tem a ver com alguma característica daquela musculatura que para alguns bebês se fica mais claro na ultrassonografia. Às vezes aparece no ventrículo esquerdo, às vezes você vê mais de mas não são situações que têm relação direta com a alteração do coração. E muitas vezes essa falta de clareza às vezes leva muito estresse na família e às vezes um desespero por uma busca de uma ecocardiografia quando não se faz necessário, ou pelo menos você pode fazer numa situação de tirar alguma dúvida, mas sem esse excesso de preocupação. Isso. Porque é relativamente frequente, como também não tem associação direta com síndrome de Down, como também já se foi cogitado antes, né? Hoje, quando o pessoal chega para fazer, na verdade, da triagem geral, né? Já vem explicando, olha, o meu médico já me tranquilizou, fiz exame com o doutor Felipe, doutora Rimena, já me tranquilizaram, mas disse que é bom dar uma olhada no coração de toda forma e tal. E aí muitos planos de saúde também hoje, né, fazem o ecocardiograma fetal, então acabou popularizando mais, assim, facilitando. Eu ainda recebi pacientes 6 meses de idade para repetir eco por golfball. Por golfball, pois é, pós-natal. E ainda tem paciente que fez o fetal com golfball, fez ultrassom golfball, repetiu o ultrassom, não tinha mais golfball, mas tem que confirmar depois que nasce. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas, né? Sim. Você vê como o coração é algo que, né, que a gente se preocupa muito, as famílias, né? É sempre um território, né, assim, importante. O ruim é que, infelizmente, ele é mal visto, pelo menos na maioria das casas. A gente ainda se depara muito, por exemplo, quem trabalha em maternidade de alto risco, de bebês que chegam para nascer e que a gente descobre ou no pós-parto imediato por uma descompensação na avaliação do bebê na sala de parto, ou quando às vezes você vai ver uma vitalidade fetal para ver definir a via de parto. Isso. E você se surpreende com aquele bebê numa condição mais difícil que, de fato, em cima da hora tudo é mais difícil, né? Porque você tem toda uma organização e que, infelizmente, a gente tem uma rede no serviço público que não está estruturada para isso. A gente tem trabalhos isolados que conseguem ter uma efetividade maior, né? Como é a questão do INCOR, que trabalha ali no Hospital Rio Grande, como é o trabalho da Amico. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho da Amico, para a gente não só ressaltar e parabenizar todo mundo que faz parte, porque de fato é um trabalho extremamente importante, que não vem recebendo a devida importância do serviço público, que poderia ter mais parceria, ser mais bem amparado, para que a gente de fato possa fazer mais do que vem fazendo, não ficar uma coisa isolada, mas sim, como dizer, precisa definir um fluxo, porque não adianta ter uma lei que diz, faça o exame, e depois do exame? Só ter a informação de que precisa cuidar sem ter um cuidado não é tão... Né? A ajuda não se completa nesse sentido. Né? E é importante que a gente tenha essa situação. Assim, né? E, assim, como é que funciona a cirurgia cardíaca hoje aqui em Natal? Né? Pelo menos para a rede pública. A rede privada, graças a Deus, a informação chega mais rápida, até porque a gente tem como fechar um fluxo. E é sempre muito tranquilo para a gente que trabalha com uma situação de um bebê que precisa de algo mais, ter esse algo mais para repassar. É muito confortável você diagnosticar uma doença e ao mesmo tempo já passar um tratamento, né? Mas ficar só no diagnóstico aí, né? Eu acho que tem um bocado de pergunta aí. Mas vá falando o que você quiser primeiro, assim, mas acho que assim... Eu primeiro queria comentar uma coisa. A gente... acho que está bem documentado aqui, a gente conversou bastante sobre a importância do diagnóstico pré-natal.
Mas, assim, como a gente sabe, também a gente falou bastante sobre as dificuldades que a gente tem de acesso a esse mesmo diagnóstico fetal, esse mesmo diagnóstico pré-natal. Então, muita da energia da gente, enquanto prestador de saúde, envolvidas, digamos assim, nessa causa, que é a cardiopatia congênita, ela se volta para o diagnóstico neonatal. Então, uma coisa que a gente diz muito é que durante esses primeiros dias, né, o tempo de internamento lá daquele paciente, pode desperdiçar suas últimas oportunidades e dar um diagnóstico de uma cardiopatia, às vezes, crítica, que vai descompensar depois que ele sai de lá. Então, a gente ressalta muito sempre a importância do teste de coraçãozinho, mas não só o teste de coraçãozinho, da palpação de pulsos, da ausculta bem feita, né? A gente dedica muita energia mesmo a treinar os pediatras, a enfermagem, né? A enfermagem tem um papel incrível no diagnóstico precoce da cardiopatia congênita. A gente já recebeu paciente que fez o diagnóstico no banco de leite. A enfermeira que nota que o paciente está cansando. A fono, pois é. Né? Então, é uma engasgou, ficou, né? Fica com facilidade, fica roxo, que esse neném está mamando diferente. A gente tem muito esse esforço em capacitar as pessoas para tentarem perceber os sinais de maneira precoce, ainda antes da alta, especialmente naqueles pacientes que não tiveram acesso ao diagnóstico fetal, que infelizmente é a maioria. Né? Sobre a amico. Então, atualmente eu tenho até eu estou até investido lá do papel de coordenador médico da Amico, e a coisa que me deixa muito orgulhoso mesmo, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei aqui em Natal em 2017, eu não tinha ideia de como era a estrutura da cardiologia pediátrica aqui em Natal. Eu não sei se foi talvez a mesma surpresa que Mel, mas se bem que Mel teve uma história diferente. Mel você viu meio que a convite, né? Eu voltei para casa, né? Não fazia ideia do que acontecia aqui, e quando eu cheguei, que me deparei já com um serviço com tradição em cirurgia cardíaca, né, com um cirurgião fantástico, o Dr. Marcelo Cascudo, a equipe toda, o Dr. Madison Vidal, que é pessoa pública e é um médico competentíssimo, fazendo, assim, cirurgias grandes, cirurgias até que eu nem via lá em Recife, fazendo aqui. Eu fiquei, assim, muito surpreso, maravilhado, mas fiquei mais surpreso ainda com a existência da Amico. A Amico, ela é um fenômeno. Casas de apoio, a gente tem, eu acho que em todo lugar que se opera, né, como existe sempre assim essa, digamos assim, essa omissão, esse papel mais essa lacuna, né, do Estado, do serviço público, em vários lugares existem casas de apoio que apoia essas pacientes e suas famílias, e alguns deles também têm esse modelo que a Amico tem hoje de clínica, né? Isso acontece em Fortaleza, isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio. No Rio até a casa de apoio depois virou um centro de cirurgia cardíaca, né? Foi, assim, as pessoas envolvidas, né? Mas a Amico, ela tem um papel muito especial, porque realmente a Amico, por muito tempo, ela era praticamente digamos assim, o único lugar para esses pacientes, o único ponto de acesso a esses pacientes ao diagnóstico, né? A Amico, ela tinha ao diagnóstico, digamos assim, pelo menos o pós-natal, né? As maternidades, principalmente a Januário, sempre teve um papel muito destaque, assim, na condução desses pacientes. Mas os pacientes que estavam em casa, roxinhos, né? Ou que tinham cardiopatias com diagnóstico mais tardio, por exemplo, CIV, CIA, defeito septo, eles sempre tiveram a Amico como apoio principal, né? Isso durante, assim, muito tempo, até hoje, na verdade. E a Amico ainda exerce um papel fundamental no pós-operatório desses pacientes. A Amico recebia os pacientes na casa de apoio, né, em pós-operatório, para acolher, para ensinar a dar medicação, para ver as necessidades, né, psicossociais, inclusive, dessas crianças. A Amico conta com equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social. E hoje, a Amico, além da casa de apoio, ela é uma clínica com grande volume de atendimentos, grande volume de eco, inclusive montando nossa estratégia para começar também a fazer eco fetal, né? É uma coisa que a gente algo que a gente está em processo, né? Em projeto, mas que estando tudo estruturado, a gente quer dar esse apoio, preencher também essa lacuna, né? E sobre a questão da atenção da sociedade, realmente a Amico, ela existe. A Amico, ela é totalmente dependente de doações. Ela tem algumas fontes de recurso por causa dos atendimentos, mas dos projetos que tem com a CESAP. Um dos projetos também maravilhoso, que é o RN Mais Coração, que visa apoiar o diagnóstico precoce nas maternidades do Estado, né? Mas realmente o grosso
do sustento da Amico, né, para pagar as despesas, realmente ele vem de doação, né? A Amico, esse trabalho ele precisa ser divulgado, porque ele tem um papel fundamental hoje ainda na assistência a essas crianças. E vai ter mais ainda no diagnóstico fetal. Bom, eu estava me lembrando aqui, assim, né? Eu acho que esse nosso podcast vai ser muito importante, porque de repente alguém vai dizer: ei, se lembra de uma prima que está grávida, você não nasceu com um probleminha no coração, você não tinha um sopro, que é muito comum às vezes as pessoas se lembrarem, quando eu nasci ou quando fulano nasceu eu tinha um sopro. E você está grávida. Eu vi que você precisa investigar se seu bebê tem alguma coisa. Então, são pequenas pedrinhas que a gente vai, né? As sementes que a gente vai plantando para dar frutos, né? Então, eu acho que a informação é o primeiro grande passo. Então, muitas vezes as pessoas não procuram porque não sabem. Né? Então, a gente quer que essas pessoas saibam. Alertar a gente para quer essa que necessidade desse olhar mais atento, né? Numa área tão importante. Isso, a gente quer que cada ultrassonografista que faz ultrassom básico no interior, na hora que estiver escutando o coração, olhe para o coração, não só quando vai fazer o morfológico. Porque muitas vezes é o coração que dá para a gente aquele sinal de alerta, inclusive para outras malformações. Quando a gente olha para o coração e você percebe que ele não está na posição ideal, por que esse coração não está onde deveria estar? Né? Tem alguma coisa que está empurrando esse coração? Tem alguma estrutura que era para estar no abdômen, está no tórax do bebê? Tem alguma malformação no pulmão do bebê? Então, às vezes, inclusive já aconteceu de Melina mandar, né? Eu fiz esse eco, achei estranho, o coração estava ok, mas eu vi uma estrutura no pulmão que me chamou a atenção. Não? Então, isso aí também, além da importância do coração em si, para, né, o estudo do coração para ver as cardiopatias em si, também é importante para a gente geral, né? Avaliar outros parâmetros que vão ser importantes para o bebê. Porque, por exemplo, uma hérnia diafragmática, que muitas vezes pode aparecer, inclusive depois da morfológica, uma hérnia direita, você só vai ver se você olhar aquele coração depois de 28, 30 semanas, porque às vezes até lá não era perceptível. Bebê, né? Pois é, importante. Isso mesmo. E assim, aproveitar para realmente, assim, eu acho que valorizar o trabalho da Amico, mas a gente que ainda um serviço que não tem um fluxo definido, né? Então, quem estiver nos assistindo, conheça a Amico, participe, colabore, realmente faz muita diferença na vida de muita gente. É importante que todos que puderem apoiem essa causa, porque realmente faz muita diferença. Né? Eu queria falar uma coisinha assim, relacionada ao diagnóstico precoce, que muita gente fica em dúvida, né, depois que faz o diagnóstico, sobre essa questão do nascimento. E aí, Raimundo já falou bastante, assim, o nosso estado tem uma equipe que é muito capacitada para o tratamento, né, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento das cardiopatias congênitas. É reconhecida nacionalmente, eu lembro, isso, tem lá, né, a equipe isso, exatamente. Natal, tem gente de Recife que vem operar aqui. E as equipes, esses diagnósticos, principalmente os mais complexos, né, eu digo que é raro aqui, é raro em todo lugar. Isso. Também é raro em São Paulo, é raro em todo lugar. A diferença que vai fazer, principalmente para a gente que atua num estado menor, é que para a gente, assim, o coraçãozinho daquela criança é aquela criança, entende? Então, todo o nosso serviço fica voltado para aquela criança. Então, qualquer perda que a gente tenha, né, a gente sabe, são doenças graves, que nem sempre evoluem como a gente quer. Então, é um sofrimento muito grande, faz muita diferença no serviço. Mas as nossas taxas também de cura, né, que a gente consegue resolver a vida da criança, ou quando a cardiopatia precisa de algum outro tratamento estadiado, a gente consegue fazer aqui muito bem, e essas crianças estão crescendo, né, cada vez mais. Raimundo estava até compartilhando no grupo da gente, assim, criança com um coração que fez 3 cirurgias, e aí a mãe mandou um videozinho depois, aqui, ó, tá andando de bicicleta, né, mandar pra gente, isso é muito gratificante, né? Muito. Você vê que a gente não tem. Quando eu penso que tá quando eu cheguei aqui, né, muita gente, principalmente da obstetrícia, que tinha talvez menos convívio porque eram poucos profissionais, né,
na área e perguntavam assim, mas eu queria saber, e o prognóstico dessa cardiopatia? E hoje eu não escuto mais essa pergunta. Hoje eu pergunto assim, vamos levar até quando? Dá para chegar no termo? Isso aqui está tudo bem? Vai nascer onde? Né? E depois já querendo saber do bebê, e aí operou, está tudo bem? Então é uma visão totalmente diferente. Olha que eu não estou aqui há tanto tempo assim, né? Uns 10 anos. Eu não sou daqui, tá? Então eu esqueci de falar isso. Eu não sou daqui, por isso que eu estou falando isso. Então, em 10 anos eu já vi essa mudança muito grande, né? Não é mais assim, mas qual é o prognóstico? Não é aquela coisa, não é... É muito pelo contrário, é de sentir assim, uma força ali na família, que quando a criança opera, né, a família fala com o obstetra, fala com o ultrassonografista. Então, eu acho que isso é muito bonito e que a gente tem conseguido fazer a diferença. Tem famílias que optam, também às vezes tem família fora, né, eu tenho uma rede de apoio fora, eu gostaria de ter meu filho fora daqui, será que é possível? Então, tem toda essa possibilidade, mas que sempre parte ali do diagnóstico precoce, né? Inclusive de intervenções fetais, né, que a gente não falou, mas existe uma janela aí de período para algumas cardiopatias que você tem a possibilidade de fazer intervenção fetal, que aqui a gente não faz ainda, mas existem centros, né, que tem medicina fetal. A gente tem uma relação mais forte, eu falo muito de São Paulo porque minha formação foi lá, da gente encaminhar o paciente para fazer essa avaliação lá e de repente uma válvula que está lá fechadinha, né, abrir a válvula já intraútero e isso vai fazer o coração do bebê se desenvolver. Já vai desenvolver um lado direito, um lado esquerdo, que antes ia ser pequenininho, mas abriu a válvula, então já dentro da barriga da mãe isso é possível, né, como tem outras cirurgias fetais também. Então... Isso tudo, a medicina vai avançando, o diagnóstico vai melhorando e a gente vai vendo novas possibilidades, né? Então, mas tudo vem da desconfiança, daquele olhar atento para o coração e o diagnóstico precoce. Muito bem, pessoal. Sim, muito contente, realmente. Assim, eu acho que esse recado é um recado que eu acho muito importante, né? Porque, infelizmente, a gente lida com muita situação de vida que é difícil, por mais que você tenha as condições adequadas para tratar, mas... Às vezes se trata de doenças que naturalmente têm um desfecho que é, infelizmente, reservado. E é muito pior, eu acho, é quando você tem uma situação que poderia ser melhor tratada, poderia ser melhor acompanhada se você tivesse tido mais oportunidade, né? E eu acho que tirar essa oportunidade do paciente é criminoso, principalmente quando a ideia é a falta de informação, né? Lógico que a gente ainda está engatinhando em relação a construir uma rede de assistência, precisa de mais atores nesse cenário aí para que a gente consiga não só melhorar muito ainda o nosso diagnóstico pré-natal, mas também ter toda uma rede que dê todo um suporte, não só o diagnóstico, mas a partir dele se desenrole aí todo um roteiro que traga mais sucesso, né? Então, fortalecer instituições como a Amico, né, ter mais parceiros, aí, os gestores públicos que possam sensibilizar para a causa e se juntar para que a gente possa realmente apoiar melhor, né? A gente fica vivendo de ilhas, né, ilhas de pessoas ali que estão imbuídas do cuidado, mas que às vezes não é suficiente em virtude da demanda, da desestrutura, da desorganização. Então, a gente fica vivendo de situações pontuais e que é importante realmente difundir essa informação, tanto para os colegas que estão vivenciando essa realidade da gestação, principalmente para os pacientes, que são os grandes beneficiados de tudo isso, e também para o gestor, porque a gente não faz nada sozinho. Se a gente não tiver uma maternidade nos apoiando, um amigo dando suporte, uma equipe de cirurgia como o pessoal do INCOR que faz maravilhas, assim. Então, tudo isso é importante, mas precisa de uma organização, precisa de verba, né? Tudo é muito caro, tudo é muito escasso, então a gente precisa de um suporte, né? E começa realmente, a população tem que ter essa consciência da sua necessidade, né? De que o gestor público tem que participar, os colegas que estão diante do paciente também tem que ter, é uma rede que é formada por várias mãos, né? Que a gente precisa realmente cada vez se juntar mais e ter mais gente participando desse time para que a gente consiga ter mais vitória do que derrota, né? Só uma coisa, assim, até tem que se fazer justiça. As discussões sobre fluxo, elas são poucas, mas elas existem, né? Na verdade, nem são de agora, né?
Então, sempre esses... Melina, Madison, Dr. Madison Vidal, a equipe do INCOS sempre estiveram envolvidas nessa que é uma verdadeira causa, né? Cardiopatia congênita, discussões na Assembleia, com o governo do Estado. Atualmente existe uma discussão em andamento sobre fluxo e, na verdade, até uma coisa maior sobre a linha de cuidado para pacientes com cardiopatia congênita, mas está realmente na fase de discussão, né? A gente tem algumas sugestões de fluxograma, mas tem que existir uma conversa muito ampla, né? Com os gestores e com os serviços. Mas a verdade, né, isso já é uma coisa animadora, é que já existe um espaço... Se conversando, né, já está discutindo o assunto, né? Que bom. Dentro das gestões para a gente que poder... em breve a gente esteja comemorando bastante isso, né? Com certeza. E sobre um ponto que eu acho que talvez seja a minha última fala, de tudo que foi dito aqui, eu acho que todos os problemas que são, assim, relevantes, né, na cardiopatia congênita, eu acho que a solução, ou pelo menos a melhora para praticamente, assim, para tudo que a gente discutiu aqui, ele passa por educação, por informação, né, como vocês falaram. Então, para o paciente, mas também para os prestadores, né, para o obstetra, para reconhecer fatores de risco, para o ultrassonografista, para não deixar passar batido uma suspeita de cardiopatia, para o pediatra, que vai cuidar desse paciente depois, para a enfermagem, que vai atender esse paciente nos diversos cenários, né? A gente vê muito esse resultado na prática, né? Como depois que a informação chega, como a gente passa o diagnóstico a surgir mais, né? Surge. Ainda que de maneira informal, eu recebo no WhatsApp lá, eu sou a enfermeira que participou da sua aula. Aconteceu isso há um tempo, da aula que vocês deram aqui em Currais. E aí tem esse paciente que quando ele mama, ele fica cansado e roxo. Aí eu digo, tá bom, traga ele para mim, ainda é na base de improviso. Mas que bom, mas a informação chegando onde deve chegar, né? Chegando na ponta, né? Sempre passa por educação, né? Por treinamento, capacitação permanente, informação. Exatamente a ideia nossa do podcast, ela passou por isso, porque a gente vê o quanto a informação realmente faz diferença, né? E quanto mais pessoas, tanto só o paciente como todo mundo está atento a isso, pode fazer a diferença, né? Não é só essa questão médico, só o obstetra e a paciente, mas o ultrassonografista, o pessoal da enfermagem, o pediatra na assistência pós, né? Às vezes o fonoaudiólogo que vai dar um suporte à amamentação ali, acaba identificando uma situação dessa fora do esperado, né? A gente só pensa no que a gente conhece. Se você nunca ouviu falar desde lá da fono, da enfermeira, do pediatra, né, que vai auscultar o bebê, que vai perceber que o bebê está ficando roxo quando mama, desde dessas pessoas que dão assistência no pós-parto, até os colegas que fazem ultra, que não são especialistas em medicina fetal, inclusive que a maioria que faz as ultras, né, de rotina, não são especialistas em medicina fetal. Mas vamos olhar. A gente só vai descobrir se a gente olhar, se a gente for atrás de informação, de formação, né, ir atrás mesmo de se capacitar. Cada um no seu nicho, se capacitar em olhar melhor o coração quando você é o responsável por fazer uma ultra, nem que seja de rotina, se capacitar para escutar melhor o bebê quando nasce, porque a gente só consegue pensar se você conhecer. Se você nunca ouviu falar daquilo, vai passar batido, vai ficar na sua frente e você está olhando, mas você não está vendo. Ele está na sua frente. Você olha para o coração e você fica só escutando a frequência cardíaca, e você não vê o quanto de informação que aquele coração pode lhe dar, muito além do sono. Não é isso? Perfeito. Muito bem. Achei assim, para a gente agradecer a vocês, acho que importantíssima essa conversa, por tudo que a gente falou. Além do prazer que é ter com vocês aqui, simplesmente discutindo coração, a gente passaria o dia todo discutindo, né? Sem falar nos casos que a gente poderia falar, mas a ideia não é essa aqui. Né? Mas obrigado demais, pessoal, pela oportunidade. Acho que para a gente é um prazer estar trazendo luz para esse tema realmente de muita relevância. Espero que a gente cresça ainda mais e que a gente venha discutir outras vezes aqui, né? Sobre outras situações, não só relacionadas ao coração, às vezes até a mico, outros focos, mas que ajude a fortalecer toda essa rede, né? Não só na construção do fluxo, mas que a gente leve mais informação para todo mundo estar envolvido e para todo mundo que precisa, principalmente. Isso, né? E esperança para as famílias, né? Isso. Que recebem o diagnóstico e saber que elas vão ter cuidado, que elas têm caminho, existem soluções, né? Nem sempre é como a gente imaginava que seria,
Mas diante de um diagnóstico, uma situação real, a gente vai ter um uma plano, saída. isso. E temos o que fazer. Acho que isso é o principal. Que bom, pessoal. Muito obrigado. Nada. Foi Obrigado. ótimo. Obrigada pelo convite. Maravilha. Obrigado pela caneca também. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Legal. Muito bem, pessoal. Comentem, né, tirem suas dúvidas. A gente está bem aberto a essa discussão. Inclusive, surgiram temas que porventura sejam interessantes para cada um. Né? Tanto no YouTube, no Pode Gestar Natal, como no Spotify. Tem também nosso @gestarnatal lá no Instagram, que você pode acompanhar nossas divulgações e participar. Participe para que junto conosco a gente possa melhorar cada vez mais. Um forte abraço.